45 anos, a Escola IEJE chegava na nossa cidade, transformando a educação. Eu estou aqui com a fundadora, que é a dona Luísa, para nos contar um pouquinho essa história, né? De amor à educação. Como foi isso? Bem, em 1973, eu tinha meus filhos pequenos e estava bastante descontente com as escolas, porque a educação infantil nessa época, os professores eram verdadeiras babás das crianças. E eu saí muito entusiasmada da universidade para trabalhar com o aperfeiçoamento do ensino. E então abri uma escola com algumas pessoas, mas financeiramente foi uma situação muito difícil. E após 4 anos, quando eu achei que não ia mais dar conta da escola, os pais, nessa época já havia muitas escolas cooperativas por uma questão política do Brasil, se organizaram e fundamos essa associação. Que é uma associação, gente, de educação sem fins lucrativos, e assim é até hoje, não é? Sim, eles cuidam de toda a parte administrativa e há o corpo pedagógico que é o responsável pela pedagogia, pelo aperfeiçoamento dessa pedagogia. Há um respeito mútuo nessa divisão de papéis, que é muito importante, que por isso nós hoje somos a cooperativa escolar mais antiga do Brasil em funcionamento. Legal. E uma referência, viu, gente? A metodologia de Piaget. Tá aí uma pessoa que, quando a gente fala Piaget, todo mundo lembra dela. E é uma metodologia diferenciada. A gente pode destacar isso também aqui na escola. Sim, nós falamos uma pedagogia, uma metodologia. Na verdade, é uma fundamentação teórica a respeito de como se aprende. Foi isso que Piaget descobriu. Como as pessoas aprendem. E usando desses conhecimentos, nós podemos usar os recursos que quisermos para ajudar as crianças a aprenderem. Porque o que é importante que Piaget mostrou, que o conhecimento tem um processo natural. O papel da escola é auxiliar a criança a desenvolver esse seu processo natural. Né? Bom, entre tantas outras coisas, a gente quer destacar que com todos esses anos de experiência, há 2 anos surgiu um novo projeto, não é? E eu gostaria que a senhora me contasse um pouquinho. Esse é um projeto que, para mim, tem um grande valor, porque dentro da nossa metodologia, a inclusão social e cognitiva, enfim, a inclusão de todos os alunos é um dado importantíssimo. E aí nós fomos vendo ao longo dos anos, alunos que, dentro do seu ritmo mais lento de desenvolvimento, terminavam uma escola, mas não terminaram o seu processo. Então, esse grupo que chama-se SEGE, que eles escolheram o nome, chama Centros de Estudos para Jovens. Alguns estão até trabalhando no mercado de trabalho, nesse sistema de cotas, e voltam à escola para a educação permanente. Então, 3 vezes por semana, nós trabalhamos com português, matemática, ciências, música, né? E eles, então, têm a oportunidade de continuar o seu processo naqueles conhecimentos básicos de operações matemáticas, as horas, o tempo, né? Ler jornal, conhecer o que se passa no mundo, a parte das ciências, né? Música. E esse processo, como diz o próprio nome, é permanente. Mas todos temos oportunidade de aprender, né? E cada um no seu tempo. Respeito acima de tudo. Certo.
E o professor Márcio Rideu é o diretor-geral da Escola IEJE, que tem algumas características muito peculiares que chamam muita atenção, não é? Sim, bastante. Nós trabalhamos muito com as descobertas dos alunos, com a capacidade dos alunos descobrirem e desenvolverem suas próprias teorias a respeito do que tem que ser aprendido. Isso nos faz ter bastante liberdade para trabalhar com os alunos e os alunos se sentem sempre bastante mais motivados, exatamente porque é a teoria deles, não é uma teoria que eles estão recebendo prontas. Agora, professor, muita gente que eu conheço fala assim, mas eles são diferentes, porque muita gente não tem esse conhecimento. Tem a grade curricular, é claro. Como que funciona isso? Nós temos a grade curricular, nós trabalhamos bastante com projetos, o que faz ultrapassar a própria grade curricular. Mas exatamente o trabalho que nós fazemos com eles é que eles mesmos vão chegar aos conceitos finais, eles vão fazer as descobertas, eles mesmos vão se interessando por novos assuntos. Então, além de cumprir tudo que tem que ser cumprido no dia a dia, consegue-se mais. Eles têm autonomia. Bastante autonomia. Perfeito. Agora vamos falar também que vocês trabalham aqui, então, desde a educação infantil até o 9º ano do Fundamental 2. Isso, até o 9º ano. Estamos com as matrículas abertas já para 2019, mas o principal foco nosso é o desenvolvimento do pensamento e esse trabalho para que o aluno fique cada vez mais independente intelectualmente. Formando aí um belo cidadão. Ainda bem. Com 3 anos aqui participando dessa família da Escola IEJE, a professora Carolina, gente, é uma referência. Super entendida do método e tem feito a diferença. Agora a gente quer saber como é ser professora aqui na escola. Bom, ser professora no Instituto é ter um compromisso muito grande com a educação. Eu percebo que para estar aqui, o professor tem que ser astuto, ele tem que ser curioso. Ele pode não ser o melhor, mas se ele tiver vontade de aprender e de ser um ser humano melhor, esse é o lugar. Porque a todo momento, no decorrer da semana, a gente participa de grupos de estudos diversos, desde da área da educação de português, matemática, história, geografia, ciências, mas também no que rege a nossa escola, que é a base do construtivismo de Jean Piaget, que geralmente isso acontece aos sábados. A gente tem 2 grupos de estudos semanalmente só sobre essa metodologia da escola e no decorrer da semana todos os professores participam de no mínimo 2 grupos de estudo. Então, totalizando umas 4 horas semanais só de estudo. E sem contar que vocês têm aí, para os alunos agora, a questão de não ter o material didático, mas tem grupos. Vocês trabalham com uma maneira muito diferente que eu estava conversando com o professor Márcio, né? Sim. Aqui no Instituto, nós não temos um material didático. O que acontece? Nós temos um currículo que a gente segue, que ele é elaborado pelos professores e também foi adaptado, foi unificado com o currículo da Virgínia, dos Estados Unidos, foi traduzido pelos professores. E ali ele contempla todas essas áreas do conhecimento, inclusive desde a tenra idade, né, da educação infantil, nós temos também a física, que faz parte do nosso currículo, claro, de uma forma acessível, né, para a criança, mas que a gente vai trabalhar alavanca, como, o que a gente pode colocar ali para transportar para um outro lado, ou um carrinho de fricção, como que ele funciona, como que ele ganha esse impulso, né, a construção num terreno plano e num plano inclinado. Então, tudo isso a gente se preocupa, não só nessa parte teórica, mas acima de tudo prática e em grupo. Eu acho legal a gente salientar também, gente, que quem está nos assistindo aí, como o professor Márcio falou anteriormente, as matrículas estão abertas e vocês podem vir aqui na Escola IEJE para conhecer um pouco dessa metodologia. Fica o convite para todo mundo aí, né, professora? Claro, toda a comunidade londrinense é muito bem-vinda a vir conhecer a nossa escola, que é uma tradição, né? Ela existe há 45 anos, existe uma preocupação muito grande em respeitar os alunos, do respeito ao meio ambiente, do respeito com o professor,
com os pais e existe também um envolvimento muito grande da comunidade com a escola.